A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. PMC News, informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Uma ótima tarde para você que acompanha esse nosso mercado brasileiro que está agitado. Já começou este segundo semestre de 2023 em alta 1,32% para o Ibovespa em um dia de baixa liquidez. Tem pouco volume negociado aqui no nosso mercado. Até este momento, quase 9 bilhões de reais negociados. Não é aquele dia que a gente fala que é um dia morto porque não tem nada sendo negociado, até que tem um volume interessante, mas é abaixo da moda, abaixo das expectativas, abaixo do que o mercado normalmente apresenta. Isso porque nós temos amanhã feriado nos Estados Unidos, as bolsas não funcionam e no dia de hoje elas só vão funcionar até as 14 horas da tarde, ou seja, daqui a pouquinho. Nós temos aí em 25 minutos o mercado norte-americano encerrando as suas atividades pelo feriado da Independência, 4 de julho, amanhã. Então hoje nós vamos até as 2 horas da tarde com o mercado norte-americano e amanhã não tem negociação, não tem bolsa, não tem jogo. No entanto, nós temos a divulgação da importante ata da reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária norte-americano. Então, embora nós tenhamos uma semana mais curta para o mercado lá nos Estados Unidos, nós temos diversos indicadores que são importantíssimos na tomada de decisão dos investidores aqui para o Brasil e também, claro, internacionalmente. A gente sabe que o mercado brasileiro tem muito movimento aí de capital estrangeiro. Então, o humor do estrangeiro normalmente afeta aqui a nossa bolsa de valores. O que a gente viu nas últimas semanas, forte entrada de dólar, forte entrada de capital estrangeiro, de dinheiro de gringo e, claro, o movimento aí é bem forte do Ibovespa. Nós tivemos no mês passado uma forte recuperação. Embora tenhamos aí alguns dias de queda ao finalzinho do mês, principalmente depois da divulgação da decisão de política monetária, novamente pela manutenção, a 7ª consecutiva e a não indicação de uma queda na próxima reunião, o mercado ficou um pouco desanimado com essa postura. No entanto, depois nós tivemos a manutenção da meta de inflação, algumas pequenas mudanças ali pelo CMN, pelo pelo Conselho Monetário Nacional. Então nós temos aqui o mercado reavivando um pouco as suas expectativas positivas. Hoje, dia de alta, voltamos aí próximo aos 120 mil pontos, bem distantes aqui dos 96 mil pontos atingidos aí no meio do ano, lá no mês de março. Então começamos otimistas, perdemos esse ritmo, todo mundo ficou apreensivo e agora recuperamos o otimismo para o mercado brasileiro. 1,34% de alta novamente aos 119 mil pontos, quase no 120, aquela métrica interessante. Tem gente já apostando nos 130 mil pontos para 2023. Não sei se o pessoal está muito animado, muito otimista, mas fato é que estamos aqui próximos, bem próximos dos 120 mil pontos. Falando em juros, falando sobre expectativas aqui da curva de juros, nós temos hoje os DIs negociados até 2033, todos em queda, então queda até interessante, próxima aqui a 1% para a maioria desses contratos, negociados até 2033 com 0,38% de queda. Não é uma queda muito forte, mas claro, sim, é importante nós destacarmos esse ritmo negativo dos juros no dia de hoje, o que dá sim certo fôlego aqui para o nosso mercado brasileiro. Falando em mercado brasileiro, nós podemos começar esse nosso BMC Stock, a nossa edição de hoje comentando as projeções do mercado financeiro para inflação, para PIB, para dólar e para juros. Hoje pela manhã nós tivemos a divulgação do Boletim Focus, o relatório trouxe uma revisão para baixo na inflação para 2023 e também para 2024. Segundo o mercado, se espera um IPCA de 4,98% no final deste ano e de 3,92% ao final do próximo ano. O PIB foi revisado para cima,
novamente uma revisão para cima do Produto Interno Bruto brasileiro, com perspectiva de crescimento de 2,19% em 2023, na comparação com o ano anterior. Então, nós começamos esse ano com perspectivas ali próximas de 1% e agora já atingimos o mercado aí com uma projeção de 2,19% do crescimento do PIB para o ano de 2023. A primeira divulgação do ano, ou seja, para os primeiros 3 meses, foi bem animadora, surpreendeu o mercado. Nós tivemos um crescimento ali que não estava sendo projetado. No entanto, muito puxado pelo setor do agronegócio, que subiu mais de 20%, acho que 21%, se eu puxar esses dados de cabeça, subiu 21% nos primeiros 3 meses. Então, foi um crescimento recorde para o agronegócio, os outros setores não acompanharam. Vamos ver se ao longo do ano de 2023 vai ser o agro mesmo que vai puxar todo esse crescimento, ou os outros setores vão conseguir acompanhar esse crescimento e, claro, entregar esses 2,19% de alta no Produto Interno Bruto brasileiro ao final do ano que o mercado está projetando, está esperando. A Selic terminal ao final de 2023, também segundo o relatório Focus, deve ser agora de 12%. A gente estava em 12,25%, agora 12%. Parece que o mercado não desanimou depois da reunião do Comitê de Política Monetária, depois da divulgação e também depois da publicação da ata do Comitê de Política Monetária, da ata do Banco Central, da decisão. Então, 12%, revisão para baixo da Selic ao final de 2023. Nós tínhamos ali 12,25% na semana anterior. Então, notícia interessante, o mercado aqui reage de forma até descolada do restante das bolsas internacionais. Nós temos um dia bem morno para o mercado norte-americano, para o mercado europeu, até para o mercado asiático. No entanto, o Brasil aqui está subindo e está subindo bem, 1,31%. Não é aquela alta absurda de 2, 2,5%, 3%, 4%. No entanto, 1,31% aos 119 mil é sim muito interessante. Novamente, aí o Ibovespa vendo dias mais positivos depois da decisão de política monetária. Para os mercados internacionais, como eu bem mencionava, nós temos a Bolsa nos Estados Unidos, que eu falei agora há pouco, encerra suas operações às 2 horas da tarde. No momento, os 3 principais índices norte-americanos em patamar positivo. A gente viu o dia começando meio misto, Dow Jones ele segurava ainda um pouco aquele patamar negativo, no entanto agora todo mundo no positivo, mas pouco positivo, pouca alta, pouca movimentação. Dow Jones 0,1% de alta, S&P 500 0,09%, ou seja, praticamente em estabilidade, o S&P 500, e Nasdaq 0,1% também em patamar positivo. Então nós temos a Bolsa norte-americana em um dia positivo, não é um dia muito animado, muito movimentado, e nós sim temos o Ibovespa um pouco descolado, com muito mais movimentação. Para a Europa, nós temos aqui resultados negativos, já encerradas as operações na maioria dessas bolsas europeias. Para DAX na Alemanha, 0,4% de queda, FTSE no Reino Unido, 0,06% de queda. Nós tivemos os dados do PMI, eu vou trazê-los em seguida, inclusive. Do Reino Unido foi o menos alarmante, o menos preocupante, então nós temos aí uma estabilidade para a bolsa no Reino Unido, FTSE 0,06% de queda, mas claro, próximo do patamar de abertura. CAC 40 na França, 0,18%, sem muita queda também, não caiu com tanta intensidade, e o índice Eurostoxx em estabilidade, não saindo do lugar, 0,02% de queda, mas é pouca queda aí, se nós compararmos aí com outros dias nosso índice Eurostoxx. Para o PMI da Europa, eu mencionava que eu ia trazer esses dados com um pouco mais de atenção. Nós tivemos na zona do euro como um todo um resultado de 43,4 pontos. A expectativa era 43,6, ou seja, nós viemos um pouco abaixo das expectativas em relação ao PMI industrial da zona do euro. Para a Alemanha, foi de 40,6 pontos a divulgação e a expectativa era de 41 pontos, um pouco mais abaixo, inclusive, do que o resultado da zona do euro como um todo. E para o Reino Unido, nós tivemos uma divulgação de 46,5 pontos e a expectativa era de 46,2, ou seja, nós tivemos um resultado acima do que o mercado projetava para a economia do Reino Unido, em comparação, claro, olhando para o setor industrial apenas. Para a Ásia, nós temos notícias interessantes. Nós temos um levantamento, uma pesquisa do Bank of Japan, do Banco Central japonês, indicando que as condições econômicas melhoraram. Então, nós temos aí as condições econômicas para as empresas japonesas melhorando entre abril e junho, esses últimos 2 meses. Então, esses últimos 3 meses, na verdade, perdão. Então, nós temos aí um cenário um pouco mais
controlado da economia japonesa. No entanto, nós lembramos que não tivemos alteração na política monetária, nós continuamos com uma política monetária ultra frouxa para a economia japonesa e tivemos a reunião dos principais agentes, dos principais banqueiros centrais na semana passada. O Banco Central japonês mantém a sua postura de uma política monetária ultra frouxa, pelo menos quando a gente olha aí para o horizonte relevante para o mercado japonês, não temos perspectivas de alteração dessa política monetária. Também ali falando sobre o mercado internacional, mas mais especificamente agora sobre petróleo, nós temos a Arábia Saudita e a Rússia indicando tentando restringir a oferta de petróleo no mercado internacional. Nós tivemos a Arábia Saudita anunciando a extensão daquele corte na produção de petróleo. Nós mencionávamos que ele valeria apenas para o mês de julho, ou seja, apenas um mês de duração desse corte de produção pela Arábia Saudita, uma das maiores produtoras e exportadoras do planeta. No entanto, esse corte ele foi prorrogado, agora ele vai durar 2 meses, entre julho e agosto. Nós teremos aí 2 meses completos de produção de mais de um milhão de barris de óleo equivalente por dia pela Arábia Saudita. A Rússia também entrou na jogada, restringindo a exportação de petróleo em 500 mil barris por dia, ou seja, vai cortar 500 mil barris de óleo exportados por dia para o mercado internacional. São 2 ações que vieram praticamente em conjunto e têm o mesmo objetivo, que é tentar estabilizar a cotação do petróleo no mercado internacional. Nós temos sim o petróleo em alta no dia de hoje, até trazendo aqui a negociação do petróleo Brent, também do WTI. Agora virou para queda só para pegar o apresentador desprecavido. Então nós temos aqui 0,40% de queda para o petróleo Brent, 75 dólares e 11 centavos, e para o petróleo WTI, 70 dólares e 25 centavos, queda de 0,52%. Nós tínhamos um petróleo no campo positivo, pelo menos para os contratos aqui especulativos, os contratos de balcão, negociados acima do preço de abertura, ou seja, ganhando um pouco de valor no começo desta manhã. No entanto, agora nós viramos o petróleo para baixo. Lembrando, o corte da Arábia Saudita começa a valer a partir do dia 1 do começo de julho, ou seja, já está valendo e vai durar agora mais um mês, vai ter mais um mês de duração. Então, teoricamente, nós deveríamos já ver o impacto desses cortes no mercado físico, principalmente. No entanto, no especulativo, nós temos aí uma queda para a cotação do petróleo Brent e também WTI. Então está difícil controlar esse preço do petróleo, continua caindo, não está em patamares ali que seriam agradáveis aos melhores e os maiores players aí de produção de petróleo do planeta. Nós conversávamos no começo do ano de petróleo em 85, 90 dólares, agora 75 dólares. Nós tivemos consecutivas quedas aqui para a cotação da commodity energética. Para o mercado asiático, eu mencionava que ia trazer aqui algumas projeções. Nós tivemos a divulgação do PMI da China. PMI industrial veio um pouco acima das expectativas, mas não tão animador assim. E, claro, o dado divulgado pelo próprio governo japonês veio abaixo das expectativas. Então, nós temos 2 dados divulgados, aquele do S&P Global com Caixin e também o dado próprio do governo chinês, que veio abaixo das projeções, indicando ali que o setor industrial não está muito bem das pernas. O mercado asiático como um todo olhou para esses dados e reagiu de forma positiva. Então, nós tivemos aí, Xangai subindo 1,31% e SZSE Component também referente ao mercado chinês, com uma alta nesta madrugada de 0,59%. Nikkei 225, depois desse anúncio também da pesquisa indicando um melhor ambiente para as companhias, teve uma alta de 1,70%, então uma alta bem relevante, bem significativa, não que necessariamente esteja ligado a essa pesquisa divulgada, mas nós tivemos um dia positivo para o mercado asiático como um todo, inclusive para o mercado japonês, com Nikkei 225, 1,70%. Para Hang Seng, nós tivemos 2% de alta, o índice Kospi na Coreia 1,49%, e nós temos aqui o índice Hang Seng com 2% de alta, como eu mencionava, a Taiwan também subindo 1%. Então, o mercado asiático como um todo subindo em bloco, subindo bem e ganhando bastante valor.
nessa semana que é um pouquinho mais curta, tem pouco dinheiro rolando no mercado, principalmente pelo feriado de 4 de julho, como eu mencionava, no mercado norte-americano. Se tem feriado no mercado norte-americano, pode ter certeza que o ritmo vai diminuir aqui para os mercados internacionais, pelo menos em volume de dinheiro negociado. A gente está vendo aqui que o Ibovespa está subindo, mas com pouco volume, 9,39 bilhões e 390 milhões de reais. Ainda para a Ásia, nós tivemos também, como eu mencionava, o PMI da China, indicando 50,5 pontos em junho, após o melhor dado em 11 meses para o mês anterior. No entanto, o dado veio um pouco mais forte do que o esperado pelo consenso Refinitiv, que esperava 50,2 pontos, então veio 50,5, o Refinitiv, o consenso do mercado, apontava 50,2 pontos. Esse é o dado S&P Global em parceria com a Caixin para o desenvolvimento desse PMI industrial. Nós temos também vários indicadores sendo publicados aí ao redor do mundo, especificamente PMI industrial, o índice de gerente de compras do setor industrial do Brasil, agora trazendo a conversa para o nosso mercado brasileiro, passou de 47,1 pontos em maio para 46,6 pontos em junho, conforme dados do S&P Global. O resultado veio acima das estimativas que apontavam para 45,7 pontos no sexto mês de 2023. Também notícia aqui mais corporativa para o nosso mercado brasileiro, até dando um giro aqui de como que está a nossa Bolsa de Valores, pelo menos na carteira do Ibovespa. Os principais destaques são Localweb, 4,78% de alta, Cogna com 3,37% de alta, lembrando essa a variação diária desta segunda-feira. Arezzo também com destaque bem positivo, 2,95%, Cosan com 2,91% de alta e BTG Pactual também em alta, 3,28%. São os principais destaques. A gente também tem aqui, Rumo, tem Arezzo, tem TOTUS, tem Lojas Renner, Klabin, diversos ativos em patamar positivo e com muito destaque aqui na nossa carteira do Ibovespa. Chama atenção também para a Petrobras, com 1,15% de alta. Neste momento, nós temos a Petrobras ainda próxima dos R$30, R$ 29,87. Do lado negativo, quem perde valor neste dia com o Ibovespa em alta, com as principais commodities em alta, pelo menos o petróleo virou agora no meio da tarde, mas nós tivemos aí um resultado interessante para outras commodities. Nós temos MRV, 2,51% de queda. Nós temos aqui também a Raia Drogasil com 2,16% de queda. Copel com 1,69%, e tem notícia referente, claro, à privatização da Copel. Tá todo mundo esperando, o mercado estava dando como certo, a companhia estava já se movimentando para fazer essa oferta, essa capitalização da Copel. No entanto, vamos ter aí um embate judicializado para a companhia. Daqui a pouco fala um pouco mais sobre isso. Azul também em patamar negativo, 1,51%, e TIM 1,50% de queda. Falando sobre a Petrobras, que está num dia positivo, mais de 1% de alta, a companhia comunicou ao mercado que celebrou um novo contrato de compra e venda de gás natural com a Companhia de Gás de Pernambuco, a Copergás. O acordo tem um valor estimado de 6 bilhões e 700 milhões de reais e terá vigência a partir de janeiro de 2024 até dezembro de 2034, ou seja, 10 anos de fornecimento. O contrato tem como objetivo o suprimento de gás natural para o atendimento ao mercado regulado, cuja área de concessão está situada no estado do Pernambuco. O novo contrato reforça a parceria comercial, segundo a companhia, entre as empresas, mantendo a segurança e confiabilidade das condições comerciais competitivas e um cenário de abertura do mercado e diversificação do suprimento de gás natural, afirmou, como eu mencionava, a Petrobras. Falando também sobre o setor público, mas agora trazendo para a Copel, uma companhia estatal, está passando por um processo de privatização, mais ou menos como aconteceu com a Eletrobras. No entanto, o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou na sexta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, no STF, questionando a operação de capitalização da Copel, que permitirá a sua privatização nos moldes do que foi feito com a Eletrobras. A ação pede que uma medida cautelar suspenda o processo de capitalização. Além disso, o partido pede que seja considerada inconstitucional, após a análise do mérito, uma lei
da série de artigos aí da Lei Estadual número 21.272, de 24 de novembro de 2022, que autorizou esse tipo de operação. De acordo com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, a medida viola o Pacto Federativo, abre aspas, devido à interferência do Estado do Paraná em direito de propriedade da União Federal, fecha aspas. O partido argumenta que há o impedimento de que qualquer acionista ou grupo de acionistas exerça votos em número superior a 10% da quantidade de ações. Então nós temos aí esse embate que deve ser judicializado envolvendo a Copel, o Partido dos Trabalhadores e, claro, todo esse processo de capitalização da companhia. Inclusive, nós temos um resultado negativo para a companhia. No dia de hoje, 1,81%. Lembrando, sem gerar falsa causalidade, nós estamos falando aí que a Copel hoje, no dia de hoje, é um dos 3 principais destaques negativos, 1,81% de queda. No ano ainda soma uma alta até que interessante, 2,91%, no entanto, praticamente sem sair do lugar, se a gente comparar com o CDI, com outros tipos de investimento. Copel, 2,91%. Nós temos que colocar nessa conta também o pagamento de dividendos, no entanto, sem sair muito do lugar, mesmo com a aprovação, mesmo com o conselho da companhia, a própria companhia trabalhando para que a capitalização saia do papel, o ativo não andou muito neste 2023. Neste dia, 1,81% de queda. Como eu mencionava, outros ativos em patamar negativo são Azul, 1,34%, TIM, 1,44% e Cyrela. Cyrela aqui, ó, em patamar também negativo. Eu estou tentando abrir o ativo, 0,94%. No entanto, um cenário bem diferente de Copel, porque no ano já soma 57% de alta. O setor de construção como um todo, no ano de 2023, com bons resultados. Se nós viermos aqui para o setor imobiliário, nós podemos ver que no dia de hoje nós temos ativos perdendo valor e também ganhando valor. Azevedo e Travassos, principal destaque, 6,19%. Nós tivemos o anúncio de um contrato com a Petrobras, inclusive Azevedo destravou boa parte daquele valor que estava represado. Muitos acionistas acreditavam na companhia, mas como não saía muito do lugar, como tinha muito a se provar, não apostavam novamente no ativo. Já chegou a ser negociado a R$ 7,00 muito recentemente e agora R$ 2,00. Então ainda está muito distante dos R$ 7,00 lá de alguns anos atrás, mas claro, R$ 2,00 já é um dia aí bem interessante, com quase mais de 6% aqui de alta para o ativo. A ZEV 4, 5,67 e a ZEV 3, 5,08. Elbor também um destaque positivo do dia, 2,75%. Para Elbor, eu destaco a participação do CFO da companhia no nosso programa BMC Business. Para você que quer ficar um pouco mais próximo dessas teses, dessas companhias de capital aberto, por favor, não deixem de acompanhar o BMC Business toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite. A gente sempre traz ou o CFO ou o CEO da companhia para falar um pouco sobre estratégia, sobre o momento do mercado, sobre a sua operação, a saúde das suas operações, quais serão os próximos passos e, claro, quais os resultados daqueles passos que foram dados no passado. É um programa super interessante. Nós recebemos recentemente a Elbor, que tem um problemão para resolver em questão de estoque, está com muito estoque. Nós temos aí o estoque total superando 3 bilhões de reais, o custo financeiro ainda muito alto, então o Elbor está tentando resolver alguns dos principais desafios que se apresentam nos seus resultados operacionais. No entanto, no dia de hoje, 3,31%. No ano, quase 100% de alta, 91,23% de alta. Então o setor de construção praticamente como um todo, nós temos algumas ovelhas negras por aqui. Se nós viermos na variação anual, nós podemos ver que Gafisa e RNI, aqui ó, RNI ainda estão em patamar negativo, mas com pouca oscilação. Gafisa é quem cai um pouco mais, 2,17%. No entanto, o restante do setor de construção ganhou e ganhou bastante valor neste ano de 2023. Destaques para a Tenda, 1,68%, Plano e Plano, 1,34% e Mitre, que também participou recentemente do nosso BMC Business, 105% de alta. A Elbor está um pouco distante, 92,25%, mas nós temos aqui ativos como a
Azevedo e Travassos, Lavi, Cury e JHSF, que ganham um pouco menos de valor. JHSF, o menor destaque aqui, apenas 8% de alta neste ano de 2023. Voltamos para a variação diária e agora visitando o setor de óleo e gás. Como é que está o mercado depois desse anúncio da Arábia Saudita e da Rússia de novos cortes, novas restrições à oferta de petróleo no mercado internacional? Nós temos a Enalta 1,38% de queda e também a São Martinho, que não está muito relacionada a petróleo, assim a sucroalcooleiros, mas também é afetada pelo cenário do setor, 0,53%. O restante do mercado ganha um pouquinho de valor. PetroRio com 1,21%, inclusive anunciando pagamento aí de juros sobre capital próprio, então 1,21% de alta, 3R Petróleo 0,57% e Petrobras, um dos destaques aí, 1,42% e 1,33%, anunciou esse contrato, como eu mencionava, de fornecimento de gás à empresa do Pernambuco e também tem outras questões mais políticas envolvidas. Inclusive aí, eu gostaria de ressaltar que esta semana, a gente tem uma semana mais curta para o mercado norte-americano, mas diversos indicadores. Amanhã, como eu falei no começo do programa, temos a ata do Comitê de Política Monetária norte-americano, do FONC, super importante. Provavelmente deve dar indícios de novos aumentos até o final do ano, reforçando a ideia de que essa manutenção da última reunião foi um breve respiro, uma respirada para realmente tomar fôlego aí para as próximas altas. Então, fator interessante para amanhã, a gente deve ficar de olho. No entanto, para o Brasil, nós temos diversos fatores políticos aí na mesa. Então, votação, inclusive, do arcabouço fiscal, nós temos votação e apresentação de projetos aí para a reforma tributária, inclusive os governadores se reunindo para tentar alterar o relatório da reforma tributária. Muita coisa vai acontecer nesta semana, tanto no ambiente econômico, com a divulgação de dados, mas principalmente aqui para o Brasil, ambiente político super importante, muita coisa para rolar, muita água para passar e, claro, temas muito importantes a serem discutidos, inclusive trazendo aí essa questão mais política. Nós temos os governadores do Sul e do Sudeste que se reunirão amanhã às 19h30 com deputados federais em Brasília para pressionar por mudanças no relatório de Aguinaldo Ribeiro. Então, muita pressão do executivo aqui estadual para mudanças na reforma tributária. A gente vai ver muita coisa sendo discutida. O primeiro semestre já foi, não tivemos a aprovação do arcabouço fiscal, não tivemos a aprovação da reforma tributária e esse segundo semestre promete ser bem agitado em quesitos políticos e, claro, envolvendo essa política tanto fiscal, mas principalmente econômica aqui do nosso mercado brasileiro. Continuamos com o Ibov com resultado positivo. No ano de 2023, nós temos o Ibovespa aí com 9,1% de alta. Inclusive, nesse primeiro semestre, nós fechamos com uma alta interessantíssima, mais de 7% de alta nos primeiros 6 meses. Isso não acontecia já há muito tempo. Então, entre altos e baixos, nós conseguimos encerrar o primeiro semestre no topo. Hoje, 1,39% e o dólar sobe um pouquinho, 0,15%, mas ainda abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,81. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Na volta tem convidado aqui no BMC Stock, tem mais notícias do mundo corporativo e, claro, tudo que você precisa saber na hora de investir aqui na BMC News, porque só aqui você tem informação que gera valor. Nos vemos daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema.
Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, uma ótima tarde para você. Se você notou um pequeno post-it aqui no meu notebook, não se assuste, está escrito Fernanda, porque eu sumi com o meu notebook, tem que ter programa, então a gente dá um jeito de arrumar o equipamento por aqui. Então, a gente continua trazendo o nosso profit da Nelogica, que foi pro buraco agora. Agora sim a gente tem o profit travando aqui ao vivo, mas não tem problema, a gente dá um jeito, a gente traz aqui o nosso mercado de criptoativos que também está agitado. Nós temos aqui o principal criptoativo do mercado ganhando 1,17% de valor no dia de hoje. 30.969, já chegou a encostar nos 31 mil dólares. Recentemente nós tivemos uma perda de confiança aqui no mercado de criptoativos, principalmente quesitos regulatórios, quesitos aqui voltados à economia norte-americana, inclusive estava funcionando meio que a parte do resultado das principais bolsas nos Estados Unidos, o que não era moda. Então nós tivemos aí, depois do anúncio de diversos players institucionais tradicionais do mercado norte-americano, buscando por ceder criptoativos como uma forma de investimento, esse ânimo se recuperando e o Bitcoin atingindo novamente aqui patamares bem próximos aos 31 mil dólares, a máxima do ano de 2023. Então, voltamos com ânimo. Mercado de criptoativos é assim, ou tá ruim, ou tá péssimo, ou tá maravilhoso, ou tá deslumbrante. Nós não temos um meio termo, ou a gente tá lá em cima, ou a gente tá lá embaixo. Pelo menos se a gente olhar para o passado próximo aqui, estávamos em 15 mil, então já foi quase 100% aí, de oscilação positiva no ano de 2023. Nós pegamos aqui
87,22. A gente não acabou o ano nos 15 mil dólares, mas foi a mínima aqui deste finalzinho de 2023, inclusive mínima do final de 2022, perdão. Tivemos uma forte queda em 2022, foi um ano terrível no mercado de criptoativos, foi catastrófico, diversos projetos ruindo, a FTX, que era uma das maiores, se não a segunda maior exchange do planeta, se tornando insolvente, encerrando as suas operações, bloqueando o saque dos seus correntistas. Nós tivemos uma bela de uma zona aqui no mercado de criptoativos e agora nós tentamos recuperar parte do valor. Já foi 87% de alta, no entanto a gente está aqui próximo dos 30 mil dólares, um pouquinho longe daqueles 70 mil dólares que atingimos anteriormente. 70 é uma formalidade, 69 mil dólares que atingimos em anos anteriores. Então nós tivemos uma euforia para o mercado de cripto, atingimos o pico em 2021 e o fundo, pelo menos nos últimos 3 anos aí, em 2022, 15.476 dólares. Hoje o dia está positivo, no entanto, a gente tem que acompanhar o ano de 2023, que promete ser um ano bem apertado em quesitos de regulação. Aqui no Brasil, nós já temos qual será o órgão responsável pela arquitetura de uma regra, de uma norma para o setor de criptoativos, será o Banco Central, e tudo aquilo que for considerado como valor mobiliário ficará a cargo da CVM com as regras que já existem. Ou seja, se olharem para cá, baterem o olho, falarem isso aqui é um valor mobiliário, vai ser categorizado nas regras que já existem na CVM. Então vai ser uma relação um pouco complicada, é difícil distinguir o que é ou não é valor mobiliário nesse mercado de criptoativos, e a gente sabe que é um ativo disruptivo, um ativo inovador, é um mercado incipiente, claro, está sujeito a várias alterações. Aqui no Brasil nós já temos esse processo regulatório, CVM fica com valores mobiliários, Banco Central fica com o restante. O Banco Central já vem trazendo essa pauta há um bom tempo, então é interessante que nós tenhamos aí a indicação do órgão para fazer essa normativa, essa regulação do setor como um todo. Já nos Estados Unidos nós não temos um movimento regulatório, aquele que parte da Câmara dos Deputados, a formulação de uma lei ou a formulação ali de um órgão que será responsável pela categorização, pela regulação daquele segmento. Nós temos processos judiciais e aí a SEC está bem animada com alguns processos, buscando novos processos, buscando a regulação ali pelo exemplo, pelo processo, pela condenação e não pela formulação de uma norma, pela formulação de uma lei. Isso aí é um pouco mais perigoso, é diferente do que está acontecendo no Brasil e é diferente do que está acontecendo na Europa, e é por isso que o mercado fica um pouco ressabiado, um pouco receoso com o que vai acontecer ao longo de 2023. Por enquanto está todo mundo animado, 30 mil dólares, voltamos a esse patamar, no entanto, pela frente nós teremos aí um turbilhão de coisas acontecendo. Então a gente pode esperar bastante volatilidade não só para o Bitcoin, mas para o segundo maior criptoativo do mercado, que é o Ethereum. O Ethereum em relação ao dólar hoje em alta, 1,23% de alta, 1.961 dólares. Então o Ethereum também seguindo esse patamar um pouco mais positivo, um pouco mais animado do mercado e, claro, acompanhando essa recuperação do Bitcoin voltando aos 30 mil dólares. A gente tem, claro, que acompanhar de perto, a gente tem que fazer essas atualizações constantes. É super importante que você, que nos acompanha aqui na BMC News, também dê uma olhada no mercado de criptoativos, afinal, tecnologia, a gente tem que sempre ficar de olho. Foi o tema do Febraban Tech da semana passada. Eu fiquei praticamente uma semana afastado aqui do BMC Stock porque estava acompanhando um evento do setor bancário voltado justamente ao que está sendo apresentado de mais novo, ou seja, sistemas antifraude, inteligência artificial generativa, o próprio processo de Open Finance, de Open Banking aqui no Brasil, e também se discutiu um pouco ali questão de blockchain e criptoativos, principalmente a tokenização, que pode ser revolucionária aqui para o nosso mercado brasileiro. Então, você que acompanha mercado, você que acompanha aqui o mercado de valores imobiliários especificamente, sempre dá uma olhada também no mercado de cripto, porque tem algumas tendências que elas aparecem primeiro por lá e podem ser adotadas aqui pelo nosso mercado tradicional. É super importante a gente ficar de olho no que acontece com o mercado nacional e internacional em quesitos de tecnologia. Inclusive, conversei com alguns dos CIOs, dos chefes de informação, dos chefes de inteligência, principalmente ali de tecnologia da informação, de TI, dizendo que tem havido uma conversa um pouco mais próxima
do setor de tecnologia com o setor de produtos e o setor de administração das principais instituições bancárias aqui do Brasil. Então, a tecnologia está no centro do modelo de negócios e, claro, nós temos um mercado aqui que é alimentado por tecnologia. Não necessariamente pode ser uma boa alternativa para você investir, mas sim apresenta bastante coisa interessante quando a gente olha para o futuro aqui do mercado de valores imobiliários. Por que não? A gente pode tokenizar os ativos, tokenizar uma companhia e meio que mudar a questão de ações, pelo menos como nós vemos aí, ações do mercado brasileiro, mercado internacional no dia de hoje. Então, muita piração, muita discussão interessante, foi o tema do Febraban-Tech deste ano, da semana passada, como eu mencionava, e claro, para vocês que perderam essa nossa cobertura, os principais palestrantes e expositores que estavam por lá, é só buscar no nosso canal do YouTube, tem bastante coisa por lá. A gente aqui é um veículo multimídia, estamos no YouTube, estamos nos canais do Telegram, estamos no Profit aqui da Anelógica, no Vector também, a gente tá pensando em algumas coisas, então tudo pode acontecer aí no futuro próximo. No Profit da Anelógica é só clicar lá na televisãozinha, você vai ter acesso à nossa programação. Então a BMC News está em todos os lugares. Nós temos neste momento, claro, um foco um pouco maior para a TV, porque estamos começando por aqui. Um abraço a todos que nos acompanham por lá. A gente vai para um rápido intervalo, na volta nós trazemos aqui as principais atualizações do nosso mercado brasileiro, o que está acontecendo na Bolsa desde que nós deixamos de falar sobre o Ibovespa. Pouca coisa mudou, mas tem alguns destaques positivos, inclusive o Ibovespa ganhando um pouco mais de valor e Petrobras despontando um pouquinho mais, 1,59% de alta neste momento. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, na volta a gente continua com a nossa conversa sobre o mercado financeiro do dia de hoje. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz.
A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Acho que resolvi todos os problemas de tecnologia por aqui. A gente vai corrigindo aos pouquinhos, programa vivo é assim mesmo. O nosso Profit já está de volta e agora dando uma olhada, claro, nos principais índices, em especial ao nosso Ibovespa. Nós estamos um pouco descolados no mercado internacional. Se nós viermos aqui e colocarmos o Ibovespa ou Ibov, nós temos acesso, claro, à carteira, o do principal índice acionário do nosso mercado brasileiro. Neste momento, se nós conseguirmos abrir aqui, 1,36% de alta, 119.690 pontos. Eu falava que tinha um volume até que interessante, mais abaixo do natural, 10.350 bilhões de reais negociados já para a principal carteira aqui de ações, para o principal índice acionário brasileiro. Os destaques continuam com Localweb, 4,78%, no entanto, olha só quem aparece por aqui, Usiminas, 3,96%, Vale com 3,11% de alta e nós temos também a Gerdau Metalúrgica, 3,64%. Então, setor de siderurgia e mineração começou a ocupar aqui as principais oscilações positivas do nosso dia. Destaque novamente aí, Gerdau Metalúrgica, Usiminas, Gerdau mesmo. E nós temos também a Vale com uma alta de 3,13%. Difícil ver Vale nestes patamares. Nós temos aqui Vale voltando ao patamar de R$ 66. Nós já vimos Vale em R$ 64, quase R$ 63 e agora R$ 66. Não está muito próximo daqueles R$ 96 que atingiu no comecinho do ano, mas sim, é uma recuperação interessante. Lembrando, nós tivemos dados dúbios para a China. O dado que foi levantado pelo governo chinês veio abaixo das expectativas e o dado do S&P Global, em conjunto com o Caixin, veio acima das projeções. Então o mercado está meio sem saber muito bem como interpretar a economia chinesa e todo mundo está esperando pelos incentivos ao setor de construção e também ao setor industrial chinês, que não saem nunca. Nós temos aí a redução da taxa de juros, pequenas reduções aqui e acolá. No entanto, aquele incentivo massivo direcionado a esses segmentos ainda não apareceu. O mercado continua projetando, esperando aí dados um pouco mais fracos que incentivem o governo chinês a descarregar um pouquinho mais de dinheiro nesses segmentos específicos. Eu falava que o mercado norte-americano fechava um pouquinho mais cedo, já estão encerradas as operações, olha só, a bolsa bem mais curta, as negociações bem mais curtinhas no dia de hoje. Lembrando, amanhã nós temos o 4 de julho, feriado de independência dos Estados Unidos. Dow Jones
fechou em estabilidade, 0,03% de alta, mas sem sair muito do lugar. S&P 500, 0,1% de alta e Nasdaq 0,2%, ou seja, sem muita movimentação, véspera de feriado, o pessoal estava só aguardando aqui aquela formalidade, falou, ó, fechou, vamos para casa, vamos aproveitar um pouco esse feriado, sem muita movimentação para o mercado norte-americano, embora nós tenhamos o feriado. Nessa semana ainda temos a divulgação da ata do FONC, que é super importante. Então, investidor, não se deixe levar pela ausência de negociações. Teremos sim a divulgação da ata do FONC, que é super importante. Será que teremos a indicação já de novos aumentos, a contratação de novos aumentos de juros até o final do ano? A maioria do mercado está apostando que sim, a maioria do mercado toma essa última manutenção como apenas um respiro para o mercado voltar a lidar com novos aumentos de juros. Temos notícias até interessantes, levantamentos aqui de investidores estrangeiros, quanto de capital estrangeiro veio ao mercado brasileiro. No dia 29 de junho, nós tivemos o aporte do dinheiro aí de estrangeiros de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O fluxo de recursos estrangeiros acumula um saldo de 9 bilhões e 720 milhões de reais em junho, ou seja, praticamente no mês como um todo, nós tivemos 9 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro, saldo positivo entrando aqui no nosso mercado brasileiro. Eu mencionava que o investidor estrangeiro está com um pouco mais de apetite para o risco e olha, claro, para os mercados emergentes, em especial o Brasil. Tivemos Petrobras saltando, ganhando bastante valor. Banco do Brasil, próximo dos R$50 ainda. Banco do Brasil não cai e recebeu bastante dinheiro aí de investidor estrangeiro. Provavelmente, a gente não tem como tirar esse extrato perfeito. No entanto, os ativos que mais ganharam valor, ou pelo menos aqueles que são mais relevantes na composição da carteira, foram Petrobras, Banco do Brasil, esses ativos mais tradicionais e que são característicos aí alvos dos investimentos estrangeiros. Tivemos também uma notícia interessante aí, dada pela coluna do Lauro Jardim lá no Globo, indicando que o Magazine Luiza, em especial a nossa Luiza Trajano, está montando um abaixo-assinado para que os juros caiam no Brasil. No último encontro de Luiza Trajano com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ela se disse disposta a firmar um acordo com o Banco Central, indicando que o varejo não subiria preços se a Selic começasse a cair. Isso não foi tomado com muita relevância, com muita importância pelo presidente da instituição. No entanto, nós temos novamente a empresária abrindo aí uma disputa com o Banco Central para que esses juros caiam. Não que seja disputa, porque nós não temos empresários que tenham esse poder aqui no Brasil, mas assim uma pressão para que os juros caiam, para que os juros voltem aí a patamares um pouco inferiores. O mercado já está projetando isso, o mercado pelo Boletim Focus hoje já indicou um juro um pouco mais baixo ao final de 2023, ou seja, 12% de Selic, e nós temos neste momento aí os juros, pelo menos nas cotações dos DIs aí futuros negociados abaixo dos patamares de fechamento da sexta-feira. Então nós temos aí queda nos contratos negociados até 2033. Então o mercado está um pouco mais confiante nessa queda de juros, está apostando que vai cair até mais, voltando aí aos 12%, pelo menos o consenso aqui dessa divulgação do Boletim Focus. E, claro, o mercado futuro aqui, pelo menos os DIs, estão refletindo um pouco isso. Ativos mais voltados também a essa tese de queda de juros são bem pressionados, ou por serem muito endividados, muito alavancados, ou por necessitarem de muito capital de giro, muito capital ali para fazer a manutenção das suas operações, como é o caso. Destaque positivo. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques da semana. Não temos os destaques do mês porque estamos no primeiro pregão do mês de julho. No entanto, nós temos local web 4,55% e alguns ativos aqui salteados do setor de varejo, como é o caso de Via Varejo 2,79%, Magazine Luiza com 2,67% também de alta, Arezzo ficou ali entre os 3, 4 maiores destaques, pelo menos de oscilação positiva até há pouco tempo atrás, e agora ainda tem uma alta interessante de 2,75%. Ativos aqui também como TOTVS, mais voltado ao setor de tecnologia ali, de softwares de gerenciamento. Nós temos ativos também como Loja Renner, 1,65%. Então, esses ativos que são pressionados por juros, desde o mês passado, quando começou aí um pouco mais de fulgor pela queda dos juros, pela queda da Selic, o pessoal começou a colocar dinheiro nessas companhias e sim, nós temos um destaque bem interessante. Para a variação do ano, eu destaco também esses ativos mais pontuais, como é o caso de Dux, setor de educação com Edu
Edux e Cogna aqui representantes, 95% de alta para Edux e Cogna está um pouquinho abaixo, 58% de alta. Então o setor de educação, que estava bem pressionado, esses indícios de quedas de juros auxiliaram aí bastante essas companhias. Gol e Azul são outros destaques interessantes, setor de aéreas e turismo, 82,43% de alta para Gol e Azul 95,73%. Ativos mais voltados também ao setor de construção, vê um horizonte um pouco mais tranquilo, nem tanto as operações dessas companhias ainda estão bem pressionadas. Então é bom ficar de olho, você investidor que aposta tudo na construção. O cenário não está muito interessante ainda, pelo menos olhando para os resultados, para as operações dessas companhias. No futuro, aí tudo pode acontecer. No entanto, neste momento nós temos um sinal de melhora. No entanto, não é aquele sinal tão claro, aquela recuperação tão forte que, claro, motive os 100%, 120% de alta que nós vimos desses últimos tempos, desses últimos meses, no ano de 2023 até este momento. Claro, o mercado sempre se antecipa, no entanto, você que é investidor um pouco menor, perdeu essa corrida do começo do ano, cuidado com esses setores que já tiveram bastante gente aí interessada e, claro, ainda estão sujeitos ao que acontecerá com as operações. Destaques negativos: Alpargatas, 38% de queda, Cash 3 Melios, 32% de queda, e nós temos também aqui o terceiro principal destaque negativo, Assaí, com 29% de queda. Eu vou ficando por aqui, esse foi o BMC Stock de hoje. Depois do nosso intervalo comercial, chegam por aqui o Alexandre Cabral, o Marcos Saravari e também Felipe Nascimento com o nosso BMC Market. Lembrando, para você que gosta da nossa programação, acompanhe desde o comecinho do mercado até o finalzinho, mesmo com feriado nos Estados Unidos, tem bastante coisa acontecendo no nosso mercado brasileiro, envolvendo política, envolvendo as próprias companhias, muito noticiário corporativo e, claro, você será sempre muito bem-vindo na programação da BMC News, seja por onde for. Então nós estamos no YouTube, nós estamos no Profit da Analógica, nós estamos no nosso portal de notícias e, claro, agora na TV fechada. Um abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui, volto amanhã no nosso BMC Stock novamente. Tchau, tchau.